Salvador, Bahia, novembro de 2004. Hall de imbecis? Tu disseste. Caro amigo, constrange-me informar-lhe que, a despeito da crítica precipitada ao notabilíssimo codificador do espiritismo cristão, carece de percepção mais ampla às vossas ilações. Haja vista que a observação fenomênica da evolução das espécies, inclusive a humana, revela evidência científica. Não convém confundir evolução humana com multiplicidade cultural. A despeito, não creio que o ilustre pai do evolucionismo moderno, o insigne Sir Mr. Charles Darwin, possa ser responsabilizado pelas deduções infelizes de mentes insanas que a posteriori e a bel prazer distorceram inequívocas verdades. Cabe ainda aqui recordar que somos responsáveis pelos nossos pensamentos, assim como pelas nossas ações. É de notável estranheza que intelectuais contemporâneos do Sr. Kardec, como Victor Hugo, Delany, Leon Denis, e na atualidade, figuras como o Dr. André Luiz Peixinho, filósofo, psicólogo e professor de medicina da Faculdade Federal da Bahia, dentre tantos outros, sejam inseridos no rol de imbecis como o digníssimo amigo que sugeri-nos. Pelo íntimo do supraexposto, recomendo ao nobre amigo, antes de ajuizar sobre campos de conhecimento que verdadeiramente não domina, é mais seguro refletir e comentar sobre amenidades. Amistosas saudações. Excelentíssimo senhor bispo, muito estupefatas e muito divertidas saudações. Constrange-me informá-lo que Vossa Excelência, em sua primeira frase, certissimamente, sem ter se apercebido, e por lastimável equívoco, cometeu o imperdoável erro de concordância verbal. O sujeito de sua primeira frase é o substantivo plural ilações, e desgraçadamente, em uma carta que pretende ser tão escorreita, o verbo carecer foi colocado por Vossa Excelência na terceira pessoa do singular, o que foi um horrível equívoco do outro mundo. E isso é ainda mais lamentável numa carta proveniente da sempre muito simpática Bahia, estado justamente reconhecido, quer pelo estilo escorreito de seus ilustres filhos, quer pela exímia correção gramatical que lá tradicionalmente se observa. Desgraçadamente, a pior ainda, e mesmo nessa primeira frase. Vossa Excelência, cujo estilo demonstra apreço pelas belas letras, caiu num outro erro palmar e primário. Principia, usando como fórmula de tratamento, a terceira pessoa do singular. Constrange-me informar-lhe. E logo depois escorrega para a segunda pessoa do plural, vossas ilações. Certamente estes foram escorregões poucos naturais. Como caiu em erros tão grosseiros uma pessoa que pretende redigir, imitando grandes vultos literários do passado, e que de sobrepeso, provavelmente, se jacta de ter a assistência de espíritos mais evoluídos, mistérios literários do préternatural ou mistérios do além gramatical. Tanto preocupou Vossa Excelência a inocentação do racista bruto e grosseiro, que foi Allan Kardec, que Vossa Excelência descurrou do estilo e da gramática. Que pena! Passando para questões mais naturais e mais do aquém do que do além, devo ainda dar-lhe ciência de que aquele que Vossa Excelência chama de o ilustre pai do evolucionismo moderno, o insigne Sir Mrs. Charles Darwin, deu com os macacos n'água. Sua hipótese pseudocientífica está hoje inteiramente desacreditada pela mais acurada observação fenomênica, quer da ciência paleontológica, quer da estratigrafia geológica. E não se ouvi de Vossa Excelência que não discutia ainda o evolucionismo, só condenei o racismo bruto e grosseiro de Kardec. Imensamente angustiado, vejo-me obrigado a notar que Vossa Excelência, infelizmente, cometeu um outro equívoco, este simplesmente tipográfico. É que a abreviação de senhor em inglês é MR, Mr., e não MRS, que é usado como abreviatura de senhora. Sinto-me outro sim, instado pela justiça a dar-lhe conhecimento seguro e certo de que, primum, não aludi, não citei, nem sequer sugeri a elaboração de um rol de imbecis, a que Vossa Excelência faz alusão em sua ilustre epístola, a mim endereçada através das ondas eletrônicas. Não sei de onde Vossa Excelência retirou uma relação de total e inteira responsabilidade sua entre Kardec e os outros que Vossa Excelência nomeia e um imaginário rol de imbecis. Secundum, não me passou pela imaginativa a possibilidade de dar existência a tal rol de imbecis, imaginado por Vossa Excelência? Sim, e não por mim, porque as sagradas letras
Me ensinaram que elaborar tal rol, ainda que fosse apenas de imbecilidades notáveis, seria tarefa impossível, posto que stultorum infinitus est numerus. Ora, sendo infinito o número dos contidos nessa imaginária rede de imbecis, mesmo apenas notáveis, o continente deveria ser também de dimensões infinitas, e nem Aracne poderia tecer tal rede infinita, capaz de conter o número infinito de tal pescaria. Tanto mais que o nylon anda caro, devido ao aumento do dólar. Tertium. Embora conheça eu, elas, bom número de imbecis, dos quais poderia lhe sugerir a inserção no supercitado rol por Vossa Excelência imaginado, temeria eu cometer alguma injustiça, olvidando-me de algum nome que bem merecesse ser inscrito em tão alta honraria, no Guinness da imbecilidade que Vossa Excelência teve a glória de escogitar. Por isso, me eximo de elaborar tal rol de imbecis que Vossa Excelência imaginou e sugeriu, e nem lhe sugiro, como não sugeri, nome algum para ele. Ab peccato isto, libera-me Domine. Finalmente, pelo totum do supraexposto, recomendo ao nobre amigo, antes de tecer juízos sobre campos de conhecimentos que verdadeiramente não domino e nem sugeri, isto é, o seu imaginado rol de imbecis, aconselho-o que mantenha os pés no chão em vez de andar com a cabeça no além, e também que esqueça o dicionário e passe a usar um vocabulário menos anacrônico e um estilo menos empolado. E não adianta vir com imaginárias fantasmagórias e ficar tentando girar a mesa da discussão em pauta a fim de desviar o assunto para o evolucionismo. O problema é o racismo brutal e grosseiro de Allan Kardec. E que esse tal de Allan Kardec era um racista bruto e grosseiro? Era mesmo. Como Hitler. Divertindo-me a beça neste mundo muito concreto e sempre muito surpreendente, despeço-me atenciosamente. Orlando Fedeli. PS. Será que sua missiva lhe foi inspirada por algum espírito do além? Se foi, não deve ter sido pelo espírito de Rui Barbosa, mas pelo espírito de Rui Barboso. Orlando Fedeli.